Bom dia. Tudo bem? Esse bom dia tá fraquinho, tá não? Vocês não passaram ali na cantina não, foi? Vão deixar para o final, é? Poxa, mas eu gosto de calor humano. Vou perguntar de novo, vou falar novamente. E aí, por favor, mais entusiasmo, mais motivação. Olá. Tudo bem? Bom dia. Melhorou. Tá vendo? Melhorou. Vamos levantar? Tira essa preguiça, que isso não lhe pertence. Estica o corpo. Ah, que bom. Estalou aí a musculatura, foi? Tá vendo que precisavam levantar? Levantou, né? Agora não sei o que fazer, Nil. Olha aí pro lado. Olhou? Tem pessoas do meu lado. Que bom. Tem espíritos do meu lado. Que beleza. Vamos dar bom dia então para esta pessoa. Eu não mandei abraçar ainda. Isso era ato seguinte. Já que tem uns gaiatos que estavam se abraçando, podem se abraçar. Eu só tinha pedido para... Olha, estão saindo até lá para o fundo. Eu não pedi isso. Parecem criancinhas. Muito bem, gente. Eu gosto de fazer isso, porque a gente normalmente não faz, né? A gente esquece de dar bom dia, a gente esquece de olhar para o outro, a gente esquece de dar um abraço no outro. Mas acontece que o pessoal que está lá nos assistindo, né, pela TV Harmonia e pelo YouTube, agora ficaram carentes. Porque nós nos abraçamos, nós demos bom dia, mas não demos para eles. Vamos fazer isso? Então vamos dar bom dia para todos aqueles que nos assistem pela TV Harmonia e que eles se sintam pertencentes a este calor humano que nós conseguimos trazer para este ambiente. Então vamos lá? 1, 2, 3. Bom dia. Aí eu senti firmeza. Vamos sentar. Então, agora que a turma já se sentiu aqui pertencente a nós, agora que a turma já sentiu que nós sabemos que eles estão lá, que eles só não estão aqui conosco porque tiveram algum impedimento pessoal, aí nós podemos começar a refletir. Porque a proposta do Evangelho é esta, né? A proposta do Evangelho é fazer com que nós peguemos aquele capítulo, que às vezes é mais longo, às vezes é mais curto. Este especificamente foi dividido. E quando o capítulo ele é dividido, ele tem uma proposta, que nós possamos fazer uma análise pessoal passo a passo. E este é um deles. Este é um capítulo que foi dividido. Vocês ouvirão ele esta semana, que é a abertura dele. Na semana seguinte também, tem mais uma semana? Tem 3 semanas, né? 3 semanas com o mesmo capítulo 8. Capítulo 8, que diz o quê? Que foi que Ana leu e disse: bem-aventurados quem? Aqueles que têm o quê, meu Deus? Mas, meu Deus do céu! Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Que provocação, viu? Porque se a gente for colocar na balança, né? Primeiro ia dizer assim, o que seria um coração puro? Aí tem algum cardiologista aqui? O que seria um coração puro e o que seria um coração impuro, né? Se formos levar em consideração o órgão.
né? Então, coração puro seria aquele que tinha aquilo que a gente estudou lá em ciências, né? Os 2 ventrículos, os 2 aurículos, com todas as suas valvulinhas, com todas as artérias e veias. Isso seria um coração puro. Ou um coração impuro seria aquele que não é isto tudo. Um coração impuro seria um coração transplantado? Não, Jesus não falou nada disso. Jesus se utilizava sempre de expressões do nosso cotidiano para que nós pudéssemos entender aquilo que ele queria dizer. E ele vai além, viu? Ele disse: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque, olha, quando tem este porquê, meninos e meninas, é problema. Bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, porque verão a Deus. Eita! Entendem por quê? Um capítulo deste precisa ser desdobrado, porque para eu conseguir ver a Deus, eu tenho que ter puro o coração. E Jesus não estava falando do órgão. Jesus não estava fazendo uma comparação entre um órgão puro, verdadeiro e próprio e um órgão que não estivesse dentro de conformidade. E muitos reencarnam com um órgão dentro de uma proposta que é própria para o espírito e que não estaria dentro deste coração próprio, que seria um coração saudável. Então, Jesus não estava falando isso. Porque se assim fosse, ele estaria limitando. E esta não é uma linguagem própria de Jesus. Pode até ser uma linguagem nossa, né? Quando nós sabemos que uma pessoa fez uma cirurgia de coração e que ele está tendo atitudes que não seriam normais para uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca, nós ficamos cheios de dedos, ou não? Aqui tem um camarada, tá lembrado, meu filho? Que estava na gincana e estava com uma cirurgia recente. E este sujeito esqueceu que ele estava operado e resolveu correr dentro deste salão como se criança fosse. Porque aquela proposta era essa. O que é uma gincana senão um momento onde nós possamos permitir que a nossa criança interna se apresente e que a gente sinta, assim, que pode tudo. E o camarada resolveu que ele ia correr numa tarefa que não estaria apto naquele momento a fazer. Ah, vocês não têm noção do que foi isso, não. Olha, foi tanta gente correndo atrás desse cara. Tira, 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 tira. Eu não vou dizer que ele está aqui na segunda fileira na minha frente. Eu não vou dizer isso, não, tá? E as pessoas se desesperaram. Os adultos se desesperaram. Porque como é que pode este camarada que está operado, está fazendo todas essas peripécias? Não pode. Não pode. Tira. Tira o representante, nem me lembro mais de que ciclo você estava. Qual era o ciclo, meu filho? Ciclo 1, não foi? Tira, ciclo 2. Tira este homem daí, bota outro. Acontece que ele não estava se sentindo limitado. Estava, meu filho? Não, porque limitado estava o corpo, que estava em franco processo de recuperação em pós-operatório. Acontece que ele não é o corpo, ele é um espírito. Eu sou, vocês são. Então, para ele, aquela limitação era do corpo, não era dele. E ele queria realizar a tarefa. Mas nós não concordamos. Nós agimos com Carlos da mesma forma
que os discípulos agiram com as criancinhas que foram levadas para que Jesus pudesse tocá-las. Da mesma maneira. E eu contei a história de Carlos sem pedir permissão para fazê-lo, porque, às vezes, desejando muito ajudar o outro, nós limitamos o seu potencial por excesso de zelo, levando em consideração que aquele corpo não está devidamente apropriado para a realização das tarefas que ele se propõe. E nós fazemos as mesmas coisas todo o tempo, né? Tirando do outro a autonomia de realizar determinadas tarefas, porque achamos que ele não está próprio para realizá-lo e, com excesso de zelo nosso, nós acabamos, às vezes, de atravessar a liberdade que o outro tem de realizar as ações que se sinta devidamente apto a realizar. Esta passagem do Evangelho, e antigamente, porque vocês já pararam para perceber que à medida que nós vamos fazendo estudos de algum assunto, nós vamos aclarando as ideias e os pensamentos. Nós fazemos a leitura do Evangelho, por exemplo, aos 20 anos. Nós entendemos de uma forma, não é? Aí nós fazemos a leitura dele novamente 10 anos depois, aos 30. Nós já temos uma outra percepção e entendimento. Aí nós fazemos uma nova leitura, um novo estudo aos 40. Nova. Aos 50. Nova. Aos 60, nova e assim sucessivamente. 70, 80, 90, 100 anos. Nova leitura. O que foi que houve? O livro mudou? O livro é o mesmo. Pode até estar reeditado numa linguagem mais própria para a época em que eu estou vivendo, mas o livro é o mesmo. As palavras podem mudar, mas o contexto e a essência é a mesma. Quem mudou ou o que mudou? Eu mudei. Eu mudei. Então, quando eu li a primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, eu contava então com 13 anos. Adolescente, né? Adolescente. Antigamente, no meu tempo, ainda tinha aquela coisa de pré-puberdade, puberdade. Não, hoje a coisa está mais sintética, adolescente. Essas fases estão todas dentro do processo da adolescência. Na época em que eu fiz esse primeiro estudo escondido de mamãe, eu entendi que Jesus estava dizendo que nós deveríamos ser como as crianças eram, autênticas. Autênticas. É o que a criança é. Não é autêntica? Nós deveríamos ser autênticos. E resolvi levar isso ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Então, o que é ser autêntico? Aquilo que eu não concordo, eu digo que não concordo. Passou o tempo, passaram os anos, passaram as décadas, fui reler e fazer um estudo novamente 10 anos depois. Contava então com 23 e aí já era mãe da minha segunda filha. A leitura me levou a refletir que aquela autenticidade que eu levei 10 anos levando como uma bandeira, e uma outra fala que era importante de uma pessoa adulta, eu precisava parar e refletir. A autenticidade em excesso pode machucar uma pessoa que comporta bem para a criancinha na primeira infância, mas não numa adolescente de 13, 14, 15, 16. E aí me reportei a uma fala do meu pai, que hoje tem 92 anos, e ele dizia assim, para os 4 filhos: meus filhos, excesso de sinceridade
é falta de educação. Os pais da gente têm essas coisas, né? Mas na infância e na adolescência, nós queremos mesmo levar a pecha de mal educado. Contanto que levante a bandeira de alguma coisa e que seja um transgressor. Mas eu já era aos 23 anos mãe de 2 filhas. Aí eu consegui entender o que Jesus queria falar sobre deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino de Deus são para aqueles que a elas se assemelham. Ele não disse que o reino dos céus era das criancinhas. Também é, de todos os espíritos. Mas ele disse que o reino de Deus pertenceria àqueles que se assemelhassem às criancinhas. E ser autêntica é uma coisa que a criancinha é, mas não é só isso. Não é só isso. E tendo dentro de casa uma criancinha de 1 ano de idade e estando recebendo uma outra criancinha no ventre, eu entendi o que ele queria dizer. Porque convivendo com as crianças, nós reaprendemos algo que é extremamente importante para nós espíritos: pureza e simplicidade. Esta é a mensagem que Jesus quer nos trazer. E ele trouxe de uma forma profunda. Por quê? Aquelas criancinhas que foram afastadas, né? E o Evangelho diz assim, afastada com palavras até grosseiras, não foi? Não é assim que diz? Ou é rudes? Acho que é rudes, né? Foram trazidos e os discípulos a afastaram com palavras rudes. Aí, quando nós fazemos essa leitura, aí nós dizemos assim, que coisa feia. Como é que é rude com as criancinhas? Nós não fazemos isso, não? Fazemos. Nós não pegamos a criancinha que queria correr na gincana e dissemos a ele, você não pode porque você é limitado? Isto é ser rude. Acontece que, quando esta passagem foi escrita e contada, nós temos que nos reportar àquela época. Não é? Na comunidade onde Jesus nasceu, e vocês sabem onde era, as crianças eram ocupação das mães, das mulheres. As crianças ficavam sob os cuidados educacionais das mães até terem idade suficiente para irem aprender no templo. Ambiente que era eminentemente masculino. Portanto, trazer as criancinhas para Jesus, um homem, tocar, ia de encontro a um aspecto da cultura e do costume local. Portanto, os discípulos não foram rudes, grosseiros com as crianças. Eles estavam acompanhando um costume local que as crianças era tarefa da mulher cuidar e não do homem. Percebem? Como é importante ter conhecimento disso, porque aí quando nós fazemos a leitura e o estudo do Evangelho, nós vamos com o coração puro, sem o julgamento prévio, sem a crítica ao outro. Como pode? Os discípulos, que eram indivíduos que estavam ali tão próximos de Jesus, que bebia diretamente daquela fonte,
de conhecimento da vida espiritual, como podem aqueles eleitos serem rudes com as criancinhas? Puro julgamento. Puro julgamento. Porque era comum naquele período e para aquela comunidade, para aqueles costumes e para aquela tradição, que assim o fosse. Em momento algum, o Evangelho diz que eles empurraram, maltrataram e afastaram as crianças. Eles apenas queriam preservar o mestre, já que aquela tarefa não seria para ele, seria para as mulheres. Ô Nil, então se Jesus fosse mulher, haveria uma permissão para aquela chegada das crianças? Muito provavelmente, já que seriam elas as responsáveis por educá-las e direcioná-las até determinado período onde eles estivessem aptos a serem iniciados na religião judaica, dentro do templo. Então, esta informação é extremamente preciosa. Às vezes nos parece, para que eu preciso saber disso? Eu preciso, para não pré-julgar, para não trazer uma crítica para aquilo que eu desconheço. Aí trago, e quando fiz a colocação do colega que estava em processo de convalescência física, que todas aquelas pessoas adultas que aqui estavam ficaram preocupadas, porque ele estava momentaneamente inabilitado para a tarefa que era uma tarefa de sair correndo no salão, pois o sujeito não saiu. Quase que tiveram que amarrar ele numa das colunas do centro daqui do salão, para ver se ele amarrado, ele entendia que ele não podia correr no salão. Porque ele estava dentro do seu processo perfeito de entendimento que ele pode tudo. Ele pode tudo, ele não tem limitação. Qual é a limitação que o Espírito tem, exceto se ele pôr a ele mesmo que ele está limitado? Porque se ele ficasse em casa, reclamando da vida e dizendo, coitadinho de mim que eu estou recém-operado, coitadinho de mim, dói aqui, dói ali, dói acolá, como na maioria das vezes nós fazemos, né? Tudo dói. Lá em casa tinha uma coisa que era bem engraçada, né? Hoje eu digo lá em casa tinha porque algumas delas já desencarnaram. Minha mãe teve 2 irmãs e 5 irmãos. E quando elas se reuniam, e elas tinham problemas de coluna, viu? Não era no seu tempo, viu, Carlos? Que você teria dado um jeito nessas meninas. E elas tinham problema de coluna. Aí uma dizia assim, moravam 2 no interior e uma em Salvador, né? A reunião, o encontro de família era sempre no nosso lar. Oi, menina, tudo bem? Não, não tá não. Não tá não, menina, porque eu tô com uma dor aqui. Só aí? Minha filha, mas a sua dor não é a minha, não. Porque eu estou com uma dor aqui e acolá. Só isso? Você está com a dor aqui, ali e acolá? Eu estou com a dor aqui, ali e acolá e mais além. Ou seja, elas passavam parte do período que estavam juntas reclamando. Porque a minha dor é maior. Eu não estou parando nem para aquilatar a dor do outro, porque eu não estou escutando ele. Eu estou aproveitando que o outro se queixou para também chorar minhas pitangas. É estranho isso? É só na casa de Nil que acontece isso? Não, né? Na maioria dos locais, nós encontramos um amigo, uma amiga que não encontramos há algum tempo, né? E aí caímos na bobagem de perguntar, tudo bem? Como vai? Porque isso é regra de boa educação, né? Oi, tudo bem? Como é que vai você? E tá, ó. Que é isso?
Mais ou menos. Aí você diz assim, para mais? Não, minha filha, antes fosse. Não é verdade isso? Porque quando eu pergunto a uma criança, olá, olá, tudo bem? Quando não está a fim de falar, porque tem horas que está mal-humorado, né? Não está a fim de falar, só dá o dedinho, ó. Tudo bem. Você está legal? Estou ótimo. Que mal vai? Outro dia me perguntou isso. Eu tinha anos que não ia no Grude fazer uma palestra. Eu deixei de ir para o Grude fazer palestra porque eu achava que eu não tinha energia suficiente para lidar com eles. Porque quando eu saía de lá, eu saía muito cansada, né? Então, eu passei algum tempo assim, criando aquelas desculpas racionais. Ah, não, eu não posso ir porque eu estou dando aula no ciclo 2. Ah, eu não posso ir porque eu estou indo no básico. Ah, eu não posso ir porque eu estou no evangelho. Tudo desculpa, né? Mas o ano passado, eu cheguei e disse assim, encontrei com a coordenadora do Grude, tudo bem, tem uma vaga lá para eu fazer uma palestra? Ela me olhou chocada. Ela olhou para mim e fez, hã? Eu disse, eu quero fazer uma palestra no Grude. Ela automaticamente, tadinha, saudosa de mim, e arranjou, é para sábado que vem. Eu quase disse, não precisava ser tão rápido, eu ainda vou me preparar psicologicamente para retornar. Mas ela me fez a proposta de um tema que eu tinha realmente que fazê-lo. Eu disse, vou. Quando entrei na sala dos meninos, que eram aqueles garotos entre 7 e 11 anos, a confusão estava instaurada. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, agora estou entendendo porque eu tive tanto tempo ausente. Meninos falavam todos ao mesmo tempo. Todos. Deviam ter uns 12 meninos lá dentro, porque os outros não tinham chegado ainda. E os meninos falavam todos ao mesmo tempo, e eu cheguei toda paramentada, eu quase retornei, né, automaticamente. Vamos experimentar. E fizemos um trabalho que eu entendo que com 30 anos de exercício de facilitadora da doutrina espírita, foi o melhor trabalho que eu já participei. Porque eles não deixaram de participar de absolutamente nada que eu propus a ele. Já comecei na provocação. Vocês conhecem o Tangram? Quem conhece o Tangram? O Tangram, vocês trabalham com ele em madeira, ele em plástico. Com o que vocês trabalham com o Tangram? Com o quê? Com EVA? E você, meu jovem, que conhece o Tangram de plástico? Pois Nil levou folhas de papel ofício para ensiná-los primeiro a montar cada peça do Tangram. E eles aceitaram. Sem régua, sem tesoura. Uma folha em branco, que você sabe que precisa montar 9 figuras geométricas. Não é isso? Eles aceitaram a tarefa. E se lançaram à tarefa com uma alegria, com uma disposição, com um desejo de criar aquelas formas geométricas que eu fiquei tímida. Porque eu cheguei lá, né? Eu sabia montar o danado do Tangram, né? E aí fiz o seguinte. Lá pelo meio da atividade, que eu fui ensinando a eles passo a passo, eu coloquei um adulto
ao lado deles e disse o seguinte: só ajudem se forem solicitados. Eu dei o comando, eu ensinei. Se eles tiverem dificuldade e pedir ajuda, deem ajuda. Se eles não pedirem ajuda, deixe eles à vontade. Fiz igual a quem? A Jesus. Deixe vir a mim as criancinhas, não a impeçais. O que a criancinha viesse a mim, ela viria como um sinal de reconhecimento que ele carecia de ferramentas em habilidade, né, para realizar aquela tarefa. Bom, eu não pedi a eles que as peças do Tangram fossem perfeitas. Pedi, eu dei a tarefa. Então, nós tivemos 9 peças de Tangram, das mais diferentes maneiras. Quando eu solicitei a eles que eles se agrupassem, o grupo grande, em 4 subgrupos, alguém sugeriu, que eu não sei quem é aquele danado, mas ele é danadinho. Vamos dividir da seguinte forma: os que gostam de futebol, os que gostam de balé, os que gostam de voleibol e os que gostam de um bocado de coisa. Ou seja, vamos nos reunir por afinidade de pensamentos, de sentimentos, para que nós possamos realizar uma ação. Olha o aprendizado que estas crianças estão nos dando. Então, fica mais fácil você realizar uma ação que depende de um conjunto de sujeitos e de espíritos. Se esses espíritos tiverem afinidades de pensamentos, sentimentos, para que possa realizar uma ação, sim, perfeitamente. Aí eles se dividiram dessa forma. Os do futebol, os do voleibol, minto. Futebol, voleibol, natação, balé e os que gostavam de outros esportes. Não preciso dizer a vocês que no balé só tinha meninas. Na natação tinha meninas e meninos. No futebol tinha quê? Negativo. 50% meninos, 50% meninas. Parecia, eu fiz de propósito, parecia que no futebol só meninos. Mas nós estamos desconstruindo esses costumes culturais que diz que só joga futebol menino e só dança balé menina. Infelizmente, naquele grupo, não tinha nenhum menino que tivesse afinidade com o balé. Então, só tínhamos um grupo feminino. Bom, na construção da tarefa, a turma do futebol foi a turma que maior dificuldade teve de realização da tarefa. Porque tinha uns 2 ou 3, e aí eram meninos, que eram muito agitados. E eles queriam fazer a prática do futebol no grupo, mostrando como seria a estratégia, driblando as dificuldades do Tangram, mas no movimento corporal. O grupo do balé foi o grupo que primeiro realizou a tarefa. Por quê? Porque o balé é um esporte, é uma arte que requer disciplina, treinamento, atenção a detalhes. Então, este grupo, tranquilamente, foi o grupo que primeiro e melhor desempenhou aquela tarefa. Os demais na sequência. Então, nós tivemos um grupo de espíritos que estavam mais habilitados a lidar com aquele desafio que foi criar as peças do Tangram e depois montar o Tangram e me apresentar no chão pronto. Fizeram.
Mas o pessoal do grupo do futebol, quando viu que foram os últimos e que os outros já tinham construído, montado e já estavam dialogando entre eles, e eles não tinham conseguido sequer cortar as peças, teve uma revolta geral. Você deu uma tarefa muito difícil. Difícil essa tarefa e nós não conseguimos realizar. Aí o primeiro questionamento foi, mas os outros conseguiram. Com o mesmo material, com os mesmos voluntários para a realização. Então vamos pensar o seguinte, o que foi que faltou aqui? O que foi que faltou aqui? Aí o espertinho, que disse que era para dividir em grupos de interesses pessoais, disse assim, faltou conversar, porque todo mundo queria fazer. Eu disse, então você concorda comigo, que sem estratégia, e o tema era esse, sem estratégia a vida fica confusa? Ah, entendemos. Então, desmancha tudo e vamos à nossa aula, para o nosso trabalho, que era estratégia de vida. Né? Que interessante, não é? Ô, Nil, você perdeu 10 minutos falando dos meninos do grude, porque os meninos do grude somos nós. Espíritos que nos unimos e reunimos por afinidades, ou não, que quando a tarefa nos parece espinhosa, nós nos rebelamos e sempre acusamos o outro. Não certo, porque o outro me atrapalhou. Não deu certo porque o outro me provocou. Não deu certo porque o outro me tirou do sério. Como eu posso dar autonomia a um outro ser humano a me tirar do sério? Então, se um outro ser humano me tira do sério, é porque eu não tenho segurança de quem sou, de como estou. Então, quando Jesus nos propõe a sermos iguais às crianças, não iguais às crianças, mas nos assemelharmos a ela, é para a primeira etapa da tarefa que Nil solicitou aos meninos. Vamos fazer uma ação? Vamos. Então, a primeira característica da infância, para que nós possamos nos assemelhar a elas, é dizer sim para a vida. Não talvez, não mais ou menos, e muito menos não. Porque a vida do espírito é um contínuo aprendizado. E aí a própria leitura do Evangelho diz assim, pareceria um contrassenso quando Jesus disse que o reino de Deus seria para que eles se assemelhassem às crianças, levando em consideração a existência do Espírito. E o Espírito já teve diversas experiências na matéria, e claro que adquiriu no transcorrer das suas experiências na matéria, qualidades, mas também elementos a serem aprimorados. Que numa linguagem oriental, nós dizemos assim, ao reencarnarmos, nós trazemos um karma das escolhas que nós fizemos, né? Nós adoramos a palavra karma, não é? Ou não, vocês não usam, não? Não usa, não? Quem usa a palavra karma? Fulano é meu karma. Esse trabalho é meu karma. O marido é o karma. A mulher é o karma. Os filhos rebeldes é o karma. A sociedade brasileira onde eu estou inserida é meu karma.
Ser nordestino é karma. Tudo é karma. Aí eu utilizo o termo karma e não sei o que significa. Karma é um termo sânscrito que só representa a ação. Alguém disse aí que é uma ação negativa? Quem polarizou? Eu. O outro me dá trabalho, é karma. Eu não estou inserido no trabalho que eu acho que merecia ter, é karma. O meu chefe é difícil, é karma. O vizinho é problemático, é karma. O cachorro late demais, é karma. Karma é ação. E a ação pelas escolhas que o Espírito fez. Ação da lei. Mas a lei, ela tem duas vias, porque tudo no universo está dentro de uma dualidade. Existe uma lei chamada a lei dos opostos complementares. Se existe o karma, que é a ação das escolhas que eu fiz, também existe o Dharma, e eu não digo isto. Dharma que é a lei do propósito da vida e que todos nós temos dentro de nós. Então, quando Jesus disse que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, ele está falando da identificação da lei do propósito da vida em mim e não lá fora. E aí, bem pertinente, Allan Kardec faz uma pergunta clara e objetiva aos espíritos. No terceiro livro que abre, o livro das leis de Deus, livro dos espíritos. Allan Kardec pergunta o seguinte: onde estão gravadas as leis de Deus? Ou seja, onde está o Dharma, que é a lei do propósito da vida? Aí os espíritos respondem o quê, alunos da ULI? Na vossa consciência. Aí nós pegamos a consciência que os espíritos falou e trazemos para a consciência deste corpo biológico. Mas o livro em questão era o livro dos Espíritos. O assunto que trata como eixo central naquele livro são os Espíritos. Portanto, os espíritos não poderiam estar dizendo que a lei do propósito da vida, que eu também chamo de leis divinas, estariam gravadas apenas e tão somente na minha consciência biológica. Porque esta, quando o meu corpo baixar a sepultura, vai também se decompor com o corpo físico. Os espíritos só poderiam estar falando da consciência do que eu sou, espírito. E é aí que está o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se eu sou espírito e fui criado por um ser que tem em essência a perfeição, eu só posso ser tendente à perfeição. E para alcançar a perfeição, eu vou lançar mão de tudo que eu tenho, das leis divinas que habitam em mim. Portanto, o Espírito vê a Deus e todos aqueles que se assemelhem a uma criança em pureza e simplicidade de coração, verão a Deus. Ou seja, resgate em si as leis que são imutáveis em todas as épocas da humanidade e faça disso a sua ação, com pureza e simplicidade, porque assim
é o seu propósito de vida. Então, quando vocês pensarem em criança, que verão a Deus, na criança que eu devo me assemelhar, pensem exatamente nestas duas condições. Ser puro na forma de lidar consigo e de lidar com o outro. E aí não cabe a pureza, a crítica, o conceito prévio, o julgamento, porque nós somos hábeis em julgar. Eu sei o que é que você está pensando. Eu sei o que é que você está pensando de mim. Eu lhe conheço. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está sentindo. Como assim? Se você não sabe sequer quem é você, se você ainda está buscando quem é você, se você nem se entende ainda direito e efetivamente como um espírito imortal, você tem medo da morte, porque você tem medo de deixar de existir. Como é que, não sabendo quem somos, nós podemos acreditar sabermos quem é o outro? Eu te conheço. Fulano. Vou balançar, fulano. Eu te conheço. Esse é irmão desse. Não pense que você está me enganando. Não pense você também que está enganando o outro. Você está se enganando. Porque cada vez que eu penso que estou fazendo aquela ação de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu estou me enganando. E como mensagem final deste evangelho, devo lembrar-lhes que não sou eu, você, sujeito, apenas o espírito em processo de aprendizagem. Todos estão no mesmo processo. Uns adiantados na classe, outros ainda numa classe anterior. Mas eu pergunto a vocês, porque o grupo Abel Mendonça entrou, e é só para nós encerrarmos uma pergunta. Por que na nossa área educacional nós não pegamos uma criancinha do grupo 3. O que é uma criancinha do grupo 3? É uma criancinha de 3 anos. Facilitou essa nova linguagem educacional, né? Grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Alfabetização, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não, grupo 6. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Primeiro ano equivale à nossa época que alfabetização. Porque eu não pego uma criancinha do grupo 3, de 3 anos, e coloco ele no primeiro ano? Por que eu não faço isso? Porque vai o quê? Não vai o quê? Estou surda. Porque vai pular etapas, não é? Ele não vai ter uma construção de aprendizagem adequada, porque ele precisa construir a aprendizagem dos 3 anos, do 4, do 5, porque isto é contínuo, a aprendizagem é contínua, até que ele possa chegar ao primeiro ano. Mas não é só isso, é porque o cérebro dele também está amadurecendo. Do feto até a idade adulta, nós temos uma função chamada função executiva, que vai nos garantir todo o aprendizado que nós, espíritos, precisamos para esta encarnação. E pular etapas não quer dizer que o aprendizado foi realizado. Isto serve para que nós pensemos, porque
aqui reencarnados e aqui neste salão e aqueles que nos assistem, existem espíritos nos diversos processos de aprendizagem. Então, querer que o outro pensa e sinta igual a mim é não respeitar o direito que ele tem de fazer o seu próprio aprendizado. Então, quando nós nos lembrarmos, e nós utilizamos muito o termo, tenha paciência comigo. Eu sou um espírito, porque aluno de Uli adora, viu? Eu sou aluna de Uli, você sabe, né? Tenha paciência comigo, tia. Eu sou um espírito em processo de aprendizagem. Lembrem-se que todos os demais bilhões de seres humanos que estão reencarnados no planeta estão passando pelo mesmo processo. Alguns estão no grupo 2, outros nos 3, 4, 5, 6. Ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E alguns já estão entrando no ensino do 3º grau. Mas o fato de alguns estarem no ensino do 3º grau não lhes dá o direito de achar que sabe mais da vida do que aquele que está no grupo 2, no grupo 3, no grupo 4. Porque a evolução é um processo contínuo. E se assemelhar à criança é ser puro no pensar, no sentir. Ser simples na forma de agir. Muito obrigada e muita paz.